Olá, pessoal. Estamos começando um podcast da série Reforma em Foco, que serve aqui para tratar da reforma administrativa que vem sendo debatida na Câmara Federal a partir da formação do Grupo de Trabalho da Reforma Administrativa. Nessa edição, nós estamos recebendo aqui a deputada Luciene Cavalcante. Né? Olá, é um prazer te receber aqui, Luciene. Prazer é todo meu, muito obrigada. E a Luciene é uma lutadora, né? Uma parceira nossa da federação, uma militante do coletivo Educação em Primeiro Lugar, lá de São Paulo, uma parceira lá do Sincemp de São Paulo, né? E que integra a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e acompanha de perto os trabalhos do Grupo de Trabalho da Reforma Administrativa. Então é um prazer te receber, Luciene. Já de início, assim, agradecer a tua militância, a tua intervenção sempre muito qualificada na Câmara, na defesa dos direitos dos servidores públicos, especialmente, né? Quero fazer esse reconhecimento porque é importante que a gente tenha essa voz e essa representação tão qualificada na Câmara, fazendo a defesa dos servidores públicos do Brasil. Muito obrigada. Deputada, como a senhora enxerga o momento político atual no Congresso, especialmente no que diz respeito ao serviço público? Olha, então, primeiramente, queria novamente agradecer a possibilidade de diálogo, de estar aqui com vocês. É muito importante compartilharmos as informações. A gente vive num mundo atual onde a gente tem muita desinformação. A extrema-direita, ela tem como método de fazer político a fake news. Então, é muito importante essa ação aqui da FENAMP, da gente poder ter um diálogo direto com todos os associados, trabalhadores do Ministério Público do Brasil inteiro. Olha, o atual contexto do Congresso Nacional, quando a gente olha a questão dos serviços públicos e dos servidores públicos, ele exige de nós, por um lado, muita coragem para a gente poder lutar de forma intransigente, porque, por um outro lado, a gente tem um Congresso que é o pior Congresso da nossa história. E a gente vive atualmente um contexto econômico, geopolítico, mundial muito difícil. E que o grande fundo dessa história é quem vai pagar essa conta. Porque existe uma disputa do orçamento, existe uma crise de alguns setores do grande capital, e aí vem essa sanha para avançar em cima de direitos fundamentais. Então, o contexto, ele é muito delicado, ele é um contexto histórico difícil para todos os servidores públicos, e ele exige atenção, e ele exige cuidado e luta constante. A gente, desde 2016, a gente vive um cenário aqui no nosso país, onde a gente vem perdendo direitos muito importantes. Então, eu penso que a nossa luta, por um lado também, é proteger os direitos que a gente tem e conquistou na luta, resgatar os direitos que a gente, que nos foram roubados, e, por um outro lado, avançar, protegendo os serviços públicos. A ideia de Estado democrático de direito, ela tem como alicerce o serviço público. Esse é um tema central, né? E uma das discussões que preocupam muito a nossa categoria é o debate da estabilidade, né? Eu queria que falasse um pouco sobre esse tema, né? Por que da centralidade desse tema da estabilidade no serviço público? Né? Então, eu estou integrando como membro titular também o GT da reforma administrativa, que a gente entende que vai ser mais uma manobra de ataques e retirada de direitos. A gente não tem nenhuma ilusão, nenhuma esperança que saia a propostas que avancem nas lutas históricas dos servidores. Agora, quando a gente pensa na ideia de Estado democrático de direito, que foi defendida, está assegurada na Constituição de 88, ela é intrinsecamente ligada aos serviços públicos, às políticas de longa duração
e a importância do concurso público para que esses cargos que compõem o executivo, eles não sejam, como historicamente no nosso país o foram, vítimas de clientelismo, do patrimonialismo, aonde o prefeito indica quem ele quer, onde o governador indica quem ele quer. Então, é fundamental para a ideia de Estado Democrático de Direito que está na nossa Constituição, a gente ter serviços públicos de qualidade. Isso só é possível quando a gente tem concurso público, estabilidade, até porque, pela própria Constituição, nós, servidores públicos, a gente tem, além da função de realizar as atribuições do nosso cargo, a gente também é um fiscal da legislação. A gente tem o dever de denunciar qualquer ato de desvio de dinheiro público, de ilegalidade. A gente atua dentro dos princípios da Constituição, porque senão a gente também pode responder por omissão, em alguns casos por outros crimes que estão no Código Penal. Então, o servidor público, ele é essencial, e a gente tem vários casos na história do nosso país. A gente tem o caso das joias, que o Bolsonaro está respondendo por ter furtado as joias, que foi um servidor público da Receita Federal que disse: não, você não vai levar essa joia. Ele só foi possível ele fazer isso porque ele tem efetividade, ele tem estabilidade. Então, ele é um fiscal também da legislação, da legalidade, da moralidade, dos princípios da administração pública. Teve também um caso, quando a gente teve a denúncia do escândalo da compra daquelas vacinas da Índia. Foi um servidor público que foi lá e fez a denúncia que estava havendo um superfaturamento da compra dessas vacinas. Então, eu estou dando 2 exemplos que repercutiram mais, mas cotidianamente a gente tem esse posicionamento dos servidores públicos de fazerem cumprir essa ideia de sociedade. Fundamental essa abordagem que a deputada coloca aqui, porque esse tema da precarização é um tema que nós combatemos demais, tanto na atuação do Ministério Público quanto da nossa federação, em relação à própria instituição, né? Nós temos um trabalho muito forte de combate aos cargos comissionados, a substituição de efetivos por cargos comissionados no Ministério Público Brasileiro. Temos 15 ADINs no Supremo tratando desse tema em relação aos MPs, e hoje nós temos uma realidade própria nossa de 8 unidades do MP com mais cargos comissionados do que cargos efetivos. Então, é uma realidade que a gente vem enfrentando e nos preocupa especialmente esse debate da precarização e dos contratos temporários. Queria que a deputada trabalhasse também esse tema da precarização. É um absurdo, né? É um escândalo, porque na Constituição Federal, quando o Ministério Público surge, que ele surge também com essa atribuição, que ele é um órgão independente dentro do judiciário, para ele poder fazer esse trabalho também de fiscalização do executivo, de entrar com representações e ações civis públicas. Ele tem um papel fundamental em defesa dos direitos mais sensíveis da nossa sociedade. E, certamente, a não realização de concursos públicos, ela enfraquece esse ideal, a missão do Ministério Público. Porque aquela pessoa que está ali naquela situação de comissionado, de um contrato temporário, ela não tem os mesmos instrumentos para poder fazer o seu trabalho. Ela não tem direito de se contrapor, de falar que a sua chefia, de repente, está tomando uma decisão equivocada. Ela não tem instrumentos para reagir a uma ordem flagrantemente ilegal, a condições de assédio. Então, é um sistema que enfraquece a nossa democracia. E isso é alarmante. Não acontece no Ministério Público e acontece no Brasil em diversas carreiras públicas essenciais. Então, isso é muito grave. E o que nos preocupa com essa reforma administrativa é que a gente, mesmo fazendo parte desse grupo de trabalho, a gente ainda não teve acesso a nenhum material, tá? A única coisa que o relator desse GT, que é o deputado Pedro Paulo do Rio de Janeiro, falou é que ele vai apresentar uma proposta de PEC, uma proposta de PLP,
e uma proposta de PL, que seriam várias propostas para poder avançar. E ele fala que ele vai, por um lado, ele usou essa palavra, apertar a questão do estágio probatório e também das avaliações de desempenho. O que nos preocupa muito, porque isso já é difícil ter concurso. Aí, quando tem, cada vez mais eles estão dificultando que as pessoas passem pelo estágio probatório, colocando muitas vezes metas inalcançáveis. E, por um outro lado, essa avaliação de desempenho não se tornar um mecanismo de chantagem, de assédio e de demissão em massa de servidores efetivos. Então, é muito importante a gente olhar com lupa essa reforma, assim que os textos forem apresentados, a gente estudar, a gente tem O Pedro Paulo, ele é um velho conhecido nosso, porque ele foi o relator da LC 173. A LC 173, no governo Bolsonaro, foi a LC que congelou os nossos 583 dias. Então, ele tem uma visão do Estado que é antagônica ao que a gente defende. E isso, certamente, ele como relator, isso vai transparecer nos textos que ele vai escrever, porque é ele que está fazendo esse trabalho. A gente não participa da elaboração desses textos. Então, é muito importante a gente acompanhar, porque a gente não tem nenhuma ilusão que virão novos ataques, sobretudo na estabilidade, na possibilidade de novos concursos, e ele fala em regular esses profissionais comissionados. Ou seja, ao invés de fazer cumprir a Constituição, que diz que tem que ser concurso público para escolha de servidores públicos, ele tá falando que não existe mais o regime jurídico único de contratação e está criando um arcabouço fiscal para dar uma aparência de legalidade a essa situação. Então, a gente tem que ficar muito preocupado com isso. Certo, e para nós nos preocupa, a gente tem uma intervenção também bastante forte no debate do assédio moral, né? E de que forma que essa regulamentação vai se dar no debate dos estágios probatórios e das avaliações de desempenho, porque serão certamente mecanismos aí de aprofundamento de assédio institucional, de uma organização cada vez que pressione mais e mais os servidores e que abra a possibilidade de abusos, né, em relação à atuação dos servidores. Então... Alberto, sabe o que eu acho assim, olha, o que acontece toda vez que a gente vai falar de avaliação, que já acontece, não é verdade que os servidores não sejam avaliados, eles já são avaliados. Mas o que acontece? Se avalia o servidor de forma individual e não avalia a condição que ele tem de trabalho, não avalia o que está chegando de política pública para ele poder implementar. Então, quem determina as políticas públicas, que é o Poder Executivo, no caso do Ministério Público, é o Poder Judiciário, certo? São os presidentes, é o Corregedor Geral, mas ele é escolhido como? Numa lista tríplice. Isso. Não é verdade? E acaba, no final das contas, sendo uma indicação. Então, veja bem, essas pessoas que estão nesses cargos de comando, eles nunca são responsabilizados. Não existe uma avaliação de desempenho para eles que mostre, por exemplo, se um corregedor, se ele não aplica o que precisa ser aplicado, o que determina a legislação, fica muito difícil do trabalhador que está lá na ponta poder ter condições de executar a sua função. Eu acho que esse debate que a gente tentou trazer para dentro da reforma administrativa é muito importante. Porque senão é muito fácil dizer assim, olha, uma pessoa numa salinha com um monte de processo, ela não tem condições de trabalho, muitas vezes ela está numa sala que não tem nem climatização, faltam a ela vários recursos, como que ela vai poder atingir, sei lá, uma meta que eles estão colocando da cabeça deles? E uma meta cada vez mais invencível, com processo eletrônico, né, com a aceleração dos processos. Alberto, né? Você tocou assim, porque assim, ó, eles vêm também com um discurso que assim, não, porque a gente tem que modernizar,
A gente tem que deixar tudo moderno. E o que a gente vê nesse sistema de aprofundamento neoliberal dos serviços públicos é que toda vez que há uma suposta modernização, na verdade, isso se repercute para o trabalhador, para o servidor público, como uma forma de maior controle, vigilância, assédio e aumento incomensurável do seu trabalho. É modernização na perspectiva de fiscalizar, de vigiar e de punir, não de dar um serviço melhor para a sociedade. E isso a gente tem percebido em vários setores. A gente percebe isso claramente na educação, com as plataformas digitais, que ele já vem com essa proposta. Não, porque as plataformas digitais... Não é nada disso. Você não tem impacto zero no desenvolvimento dos estudantes. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E esse discurso vem forte nessa reforma, nessa farsa que a gente chama de reforma administrativa. Além, Alberto, que eles estão falando também, que é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, de fazer uma tabela única para todos os servidores. A gente não sabe... Esse é um ponto que nos preocupa muito, né? A gente não sabe o que vem disso, porque você tem países menores, pequenos, que tem essa prática, mas o Brasil não tem essa prática. A gente tem uma história, uma luta, as carreiras elas vão se constituindo assim, através de muita briga, né, que as federações, que os sindicatos realizam, e aí vem uma proposta dessa que, na hora de uniformizar, a gente está entendendo que vai ser um rebaixamento no final. Então, assim, e fora que existe ainda a possibilidade do fim das carreiras com a aplicação de subsídios. Porque ele tem um outro tópico lá, que ele falou, que é sobre combater privilégios. Até aí, aparentemente, você fala assim, não, a gente quer uma sociedade justa. Agora, o que ele entende como um privilégio? Essa que é a questão. Até porque o debate dos super salários, a gente tem visto as declarações do deputado Pedro Paulo, eles não avançam nesse tema, né? Dos penduricalhos dos promotores, dos juízes, enfim, dos agentes, chamados agentes públicos, né? Sem dúvida, eles não têm coragem de fazer esse debate. E, ao mesmo tempo, o que a gente percebe nos bastidores dessa conversa na verdade, acabar com as carreiras dos servidores, que não tem nada a ver com o privilégio, é acabar com as evoluções, é acabar com os quinquênios, com as sextas partes, com outras conquistas que foram lutas, porque a gente faz políticas de longa duração. Por isso que nós somos servidores públicos, a gente faz políticas que não podem ter interrupção de fornecimento para a população, por isso que não pode ser o prefeito A ou o prefeito X, não importa se os prefeitos todos forem impeachmentados, o Ministério Público vai continuar atuando, se os governadores forem cassados, o Ministério Público vai continuar, porque não há um apadrinhamento. Há uma independência e uma autonomia. Então, é muito sério isso. Então, a gente está muito preocupado, porque pode ter um discurso, uma narrativa para a sociedade que leva ao erro e, no final, não faz o que tem que fazer e ataca aqueles que estão ali fazendo o serviço público acontecer. Porque é absolutamente contraditório, né? Nessa linha de intervenção do deputado Pedro Paulo, ele cita assim, vamos combater supersalários, vamos enfrentar os privilégios. Mas no final, o que deve sair desse relatório do GT é justamente um conjunto de políticas que vai fazer com que se precarize o salário, as carreiras e os vencimentos dos servidores que realmente atendem a população. Sim. E essa sobra orçamentária, vamos dizer assim, vai acabar retroalimentando os altos salários, os privilegiados, enfim, as chamadas carreiras típicas de Estado, né? E eles têm esse discurso também, que só tem que ser servidor público
quem é das chamadas carreiras típicas de Estado. Que, portanto, todos nós, os trabalhadores que realmente faz ali o cotidiano... Que atendem a ponta, né? Sim, não seríamos, então, merecedores dessa proteção. E não é uma proteção. E a gente tem que sempre atrelar a defesa dos nossos direitos enquanto servidores públicos e trabalhadores com uma ideia de Estado democrático de direito. É isso que está sendo violado, não é simplesmente, é individualmente a gente quanto trabalhador, porque muita gente fica achando assim, não, essa reforma não vai me atingir, porque eu já tenho estabilidade, eu já passei no probatório. Mas eles vão fazer avaliações de desempenho anuais, que vai partir daqui, do centro do Brasil, veja bem, para todas as carreiras do Brasil inteiro. Quer dizer, olha o que não pode vir desse absurdo. Então atinge todo mundo. É um modelão que vai interferir em centenas, né, de carreiras que são carreiras organizadas de maneiras diversas, com estruturas diversas, com capacidade de resposta, né, também absolutamente diferentes. Então, nos parece, nós concordamos com a deputada, que esse processo de avaliação de desempenho tende a ser um grande Frankenstein, né? Sim, e acho que você também falou uma coisa agora importante, Alberto, essa questão do tempo. Quando você fala assim, como é que é o contexto dos servidores hoje no Congresso Nacional? A gente não tem tempo. Eles estão fazendo tudo de forma assodada, extremamente rolo compressor. Vocês viram o que aconteceu com a PEC 66. Eu fazia parte da comissão da PEC 66, que é uma PEC do calote dos precatórios. É absurda. É a 7ª vez que eles fizeram essa reforma. Agora eles retiraram qualquer prazo, não tem mais prazo para cumprir pagamento de precatório. É uma PEC que nasce do Senado e ela ainda impunha uma nova reforma da Previdência. Piorando, jabuti, né? Sim, piorando a reforma do Bolsonaro de 2019. E eles fizeram tudo isso, assim, em 2 meses. E agora já voltou para o Senado de novo. Então, a gente está entendendo que quando vier o pacote dessa reforma administrativa, ela vai ser rápida. Por isso que urge, por isso que eu falei que a gente não tem tempo. Urge a nossa mobilização, urge a gente estar atento ao que as federações e os sindicatos estão falando, porque vai ser tudo muito rápido, porque é assim que eles têm jogado aqui no Congresso. Sobre o tema da tramitação, acho que é uma abordagem importante, né, que a gente faça. A gente está bastante preocupado com a possibilidade de apensamento dessa nova proposta na PEC 32, né? Então, eu não tenho nenhuma esperança, Alberto, de que não seja pensada. A PEC 32, ela já está pronta para ir para plenário. Ela está na mesa do presidente da casa. Como ele vai apresentar uma proposta de PEC, que a gente não sabe qual que é, porque ele não falou, a tendência, a forte tendência é que, ao apresentar, ele apresenta para a gente de forma... não tem votação, grupo de trabalho, a gente não tem votação, a gente não vai poder votar. Aí ele vai apresentar, a gente vai discutir e tal. Aí ele pega tudo isso e apresenta diretamente para a mesa diretora. E quem escolhe o rito é a mesa diretora, vai ser o presidente Hugo Motta. Aí, o que acontece? O próprio Hugo já tem falado publicamente que ele quer aprovar essa reforma o quanto antes, que ele quer modernizar os serviços públicos, e que isso é uma prioridade dele. Então, a PEC, eu acho que será sim pensada, a PEC 32, para que ela já entre no regime de votação. Então, assim, a gente precisa de mobilização total, porque a gente já derrotou uma vez a PEC 32. E agora a gente vai ter que fazer esse esforço para que não haja mais um golpe contra o Estado Democrático de Direito. Porque acabar com os serviços públicos, a demolição dos serviços públicos, que a gente está chamando essa farsa de reforma, os sindicatos, as federações tiveram 2, 3 minutos de fala. Isso não é debate. Isso não é uma audiência pública. Sem nenhuma ressonância, né? Nós participamos de uma das audiências públicas, assim, e é uma fala curta e que não tem nenhuma aderência, né? Nem estavam lá os 2 deputados na mesa, o deputado Zé Trovão
do PL de Santa Catarina e deputado Pedro Paulo, sem nenhum, né, diálogo sobre, nós chegamos a propor, né, bom, um debate sobre cargos comissionados, de restringir os cargos comissionados. Simplesmente a resposta dele para a nossa intervenção foi vamos ver e tal, né? Mas é uma, assim, tangenciando a discussão, né? Então, a gente não encontrou nem da nossa parte, né, nem da parte das demais entidades, né, que participaram dessas audiências públicas, nenhuma possibilidade de diálogo, né, ou de construção de alguma alternativa Não, dentro você do está GT. correto. E isso já é um sinal de que todas essas audiências não foram para valer. Foi para cumprir o protocolo, cumprir uma suposta legalidade, porque na verdade ele já devia ter tudo pronto desde o início. Um processo de legitimação, né? Sim, então assim é muito preocupante essa situação. E acho que ao invés de restringir os cargos comissionados, eles vão tornar isso uma prática constante e legal. É isso que eu tenho percebido de movimentação deles. E isso é uma forma de atacar de um outro modo os concursos públicos e a estabilidade, porque o comissionado, o CLT, ele não tem estabilidade, não pode ter estabilidade. E aí é por aí que vai vir, eu acredito, essa erosão, o ataque. Né? Isso. Sobre o enfrentamento à reforma, né? A gente tem organizado aqui, enfim, com as demais entidades e na nossa base, né, da Federação e da Associação Nacional, uma campanha. Então a gente deve estar lançando nos próximos dias essa campanha. Eu queria que falasse um pouco assim, qual a estratégia que nós, enquanto servidores e os parlamentares, né, do bloco aí de defesa do serviço público, recomendam para a nossa intervenção, né? Olha, primeiro que é fundamental isso que vocês já estão fazendo, que é divulgar essa pauta com alerta máximo a todo mundo que é associado de vocês. Eu acho que as pessoas precisam saber das maldades que estão sendo tramadas aqui no Congresso Nacional. Porque se a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não consegue lutar. Então, acho que essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa, como vocês são uma associação nacional, é localizar os deputados de cada estado e colocar os respectivos associados de cada estado para dialogar com esses deputados. São Paulo, que é o meu estado, por exemplo, a gente tem a maior bancada, nós lá somos 70 deputados. Então, os associados lá de São Paulo precisam pegar a lista desses deputados e começar a conversar com eles, a fazer pressão. Hoje em dia, a gente precisa fazer luta na rede social, e a gente precisa fazer também movimentação presencial aqui no Congresso Nacional, que é fundamental. Os deputados e deputadas, eles respondem muito aos movimentos organizados. A gente acompanha muito as comissões e tudo mais. Então, é muito importante tanto a gente fazer esse alerta, dialogando com os deputados de cada estado, pedindo para que eles não destruam os serviços públicos, constrangendo eles. E olha, gente, a gente tem que aprender que, além da gente escolher bem os nossos candidatos, a gente tem que fazer campanha contra as pessoas que são contra a gente. A gente vive um momento tão difícil da vida política, não só aqui no Brasil, mas na América Latina, enfim, todo o sul global, que a gente tem que ter um posicionamento não apenas de saber quem está com a gente, mas a gente tem que saber quem não está com a gente. E a gente tem que denunciar essas pessoas. Os líderes, a gente tem que pressionar os líderes partidários, porque são eles que vão fazer a orientação do voto das suas bancadas. Então, e também pressionar esses líderes. Ele não pode deixar passar isso em brancas nuvens, no sentido de que ele vai lá, orienta a votar a favor de uma reforma que destrói a carreira, a vida das pessoas e nada acontece com ele. Então, a gente precisa fazer esse diálogo tanto com todos os deputados, quanto também com os líderes partidários. Excelente. Eu me lembro da campanha da reforma administrativa da PEC 32, que tinha uma chamada, né, que a gente utilizava muito, era que se votar, não volta. Isso. E foi justamente no período pré-eleitoral ali que a gente conseguiu
barrar a PEC 32 e impedir a sua votação. Então, isso que você falou é muito importante, porque assim, e por que vai ser rápido? Porque por ser uma pauta que a gente não tem nenhuma ilusão, que vai ser uma pauta muito negativa para os servidores públicos, eles querem fazer esse ano, porque o ano que vem é um ano eleitoral e eles contam que as pessoas já esqueceram. Então, todo o trabalho de pressão que a gente também tiver para evitar a votação, que não seja votado, isso também vai nos ajudar. Porque quanto mais a gente empurrar as bombas que virão, que a gente ainda não sabe, mas a gente não é ingênuo, né? Ainda mais pelo histórico do relator, isso também nos ajuda, porque quanto mais próximo das eleições, mais os deputados vão ficar pensativos e suscetíveis a fazer um voto que vai retirar direitos. Excelente. E em relação à atuação legislativa parlamentar, né, como a gente poderia trabalhar esse tema dentro do campo dos deputados favoráveis ao serviço público, né? Eu tenho visto essa intervenção da Frente Parlamentar em defesa do serviço público. Nós tivemos um debate ali no Nereu Ramos, né? Agora há pouco, mas que iniciativas vocês estão pensando no âmbito da Frente Parlamentar, que a gente possa se somar e construir na mobilização? A gente tem feito esse trabalho de construir as audiências públicas, tanto aqui em Brasília, quanto também nos nossos estados, para movimentar os sindicatos e que as pessoas tenham conhecimento do que isso está acontecendo. Porque como está tudo muito rápido, muitos servidores públicos ainda não entenderam que a gente está passando por um processo de revisão dos nossos direitos mais essenciais. Então, a gente tirou esse encaminhamento de fazer as audiências aqui centralizadas, mas também de levar esse debate para os estados. Lá em São Paulo, a gente já realizou uma audiência, a gente vai realizar outras audiências. Além de fazer essas audiências, a gente também está utilizando os espaços das comissões para fazer os pronunciamentos e fazer a denúncia, assim como a gente também tem feito isso nas tribunas. E quando esses projetos forem apresentados, e cada um tem um rito, e cada um vai ter uma forma de tramitação, aí conforme for isso, a gente vai estudar e se confirmando aquilo pelo qual a gente está se preparando, a gente vai montar kit obstrução, a gente vai fazer de tudo para barrar de novo e enterrar essa situação. A gente tem conversado muito com deputados de diferentes partidos já para poder formar uma frente ampla em defesa dos serviços públicos. Excelente, excelente. Deputada, nós vamos chegando ao final aqui da nossa edição do podcast. Gostaria muito de agradecer não só a tua presença aqui, a oportunidade do diálogo com a nossa base, né, dos servidores do Ministério Público, mas o trabalho e a dedicação que tu tem tido, né, no seu mandato, nas comissões. A gente acompanha de perto esse movimento, né? Não só no tema da reforma administrativa, mas também no debate do descongelamento das vantagens temporais, da própria construção da PEC, né, que reinstitui o RJU. Então, de público aqui, o nosso agradecimento por toda essa dedicação que tu demonstra, por todo esse trabalho que é desenvolvido. A gente sente, né, como cada congresso, o pior congresso, né, é sempre o próximo, né? Mas como a gente vê iniciativas como as suas, também uma esperança, né? Um trabalho dedicado, qualificado de defesa do serviço público. Então, agradecer a tua participação e deixar aqui aberto, né, para a sua manifestação final, um recado que queira dar para a nossa categoria. Tá certo, Alberto. Primeiro, novamente aqui, agradecer a oportunidade da gente se conhecer um pouco mais e falar de um tema tão relevante e importante. Dizer que eu entrei no serviço público com 19 anos, fiz toda a minha carreira lá na cidade
cidade de São Paulo, no serviço da educação. Sou a primeira professora eleita da história da rede municipal da cidade de São Paulo. Tenho mais de 20 anos de chão de escola pública. Eu saí da escola para vir para cá em 2023, quando fui eleita. Então, assim, a defesa dos serviços públicos, as dificuldades que a gente enfrenta e a força para lutar é algo que é central na minha vida, na minha existência. E quando eu cheguei aqui, o primeiro projeto que eu protocolei foi o Descongela, que é o 21, PLP 21. Porque aquilo que aconteceu de sequestro, porque foi um sequestro de 583 dias das nossas carreiras, é algo assim inimaginável, absurdo. Todo mundo trabalhou muito durante a pandemia. Fomos nós, todos os servidores públicos de todas as carreiras, que seguramos e garantimos direitos fundamentais, que não houve interrupção de nenhum serviço. Rapidamente, a gente se adequou, todo mundo utilizou seu computador, a sua internet, recursos próprios para manter a população assegurada. Então, é inconcebível. E a gente lutou e tem lutado assim bravamente. Aprovamos esse projeto em todas as comissões, agora já está pronto para a segunda votação, porque a gente teve uma vitória no meio de todo esse caos. A gente foi lá, viu que tinha uma oportunidade, a gente fez uma articulação, porque a gente trabalha muito construção de ponte com articulação, para a gente poder ter os direitos assegurados dos servidores. E agora a gente só falta mais uma votação. Então, a gente está trabalhando muito junto com a relatora de plenário, que é a deputada Socorro Neri. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho. E eu tenho, assim, uma gratidão enorme pelo serviço público. É de lá, meus pés estão assim, fincados, e é de lá que eu vejo, e que eu vejo o mundo que eu vim aqui trabalhar no Congresso Nacional. E a gente luta incansavelmente por valorização, por dignidade, por respeito. Existe um adoecimento muito grande, porque quem trabalha no serviço público, a gente se depara com situações muito delicadas, muito sensíveis, e a gente quer fazer as coisas acontecerem, e às vezes a gente não tem os instrumentos. Isso vai causando um adoecimento, porque todo mundo que é servidor público, a gente é movido também por um ideal de sociedade. A gente quer fazer que a nossa Constituição seja cumprida, e é isso que nos mantém vivos e nos faz seguir lutando. Então, a gente também trabalha muito pela proteção dos servidores e combatendo esse adoecimento e as situações de assédio que não aconteçam. Então, quero aqui agradecer essa oportunidade, dizer que lá no Congresso a gente está lutando pelo fim do confisco, das aposentadorias, tanto para quem recebe abaixo do teto, acima do teto. A gente está na luta pela PEC 6, para que ela seja pensada a PEC 555. Acompanhamos também toda uma discussão no STF das 13 ADINs. Então, o nosso mandato é um instrumento de luta dos serviços públicos. Os servidores públicos têm uma cadeira no Congresso Nacional que está à disposição dessa, que é uma fatia dentro da ideia do Estado democrático de direito. Os serviços públicos, os servidores, eles são ali uma parte extremamente importante para que a gente mantenha de pé a nossa república. Então, muito obrigado, deputada. Essa foi mais uma edição do Reforma em Pauta, uma série de podcasts aqui sobre o tema da reforma administrativa. Acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, da FENAMP, da ANSEMP, essa e mais outras edições do nosso programa. Muito obrigado.